Galera, chegando aqui pro presentinho dessa semana, Toyota RAV4 híbrida SX, modelo 19. Na verdade, o lançamento, mandaram para eu dirigir essa semana. Vamos testar essa máquina que tá cheia de novidade, eu vou contar tudo para você. Primeira coisa, eu acabei de ligar o carro e você não escutou. É híbrida. E é híbrida com 3 motores. Eu vou mandar e vamos ver qual é o diferencial. Toyota tem vários diferenciais em relação à segurança. Nesse momento mesmo coloquei no drive e ela já automaticamente travou todas as portas. Algumas marcas só travam as portas quando você chega a 30, 40 km por hora. No caso da Toyota não. Não vou ficar me estendendo aqui porque nós estamos aqui para andar no carro, nós não estamos aqui para conversar. Mas antes eu vou te dar uma olhada. Olha pro alto. E se liga nessa visão panorâmica. Vamos embora. A gente vê agora, nesse momento estava freando, né? Estamos aqui chegando num semáforo. Pode chamar farol, depende de onde você está. No caso, eu sou do Rio de Janeiro, então eu falo semáforo ou sinal, tá? Mas vocês podem falar farol, o que vocês quiserem. E o que acontece? Atrapalhada a nossa gravação, né? Mas vamos que vamos. Ela estava recuperando energia e estava reabastecendo o motor. Como é que funciona? Ela tem 3 motores híbridos, 3 motores elétricos. Né? Híbrido é o que faz o híbrido é a junção do combustão com o elétrico. No caso, ela não tem um motor elétrico, ela tem 3 motores elétricos. Um localizado na tração dianteira, o outro localizado na tração traseira e o outro que também está localizado na dianteira, mas a função dele é tocar os outros. E aí como é que funciona isso? O motor a combustão, ele quando em funcionamento, ele alimenta esse motor elétrico, vamos chamar ele de motor A, ele alimenta o motor A e por o motor A alimenta o B e o C. É assim que funciona esse carro. Esse carro, como a Toyota prioriza, você escuta o barulho agora. Por quê? Porque eu pisei um pouco, ó, e aí o motor a combustão entra com mais força. Daqui a pouco a gente vai para um lugar mais aberto, eu vou mostrar a diferença entre econômico, normal, esporte. Só que ela não tem aquela história de ficar totalmente elétrica. A Toyota, ela prioriza, ela não prioriza totalmente a eletrificação, ela prioriza o baixo consumo. Esse carro consegue fazer médias de 17 km com litro de gasolina, o que no nosso país, com o nosso preço de gasolina, é praticamente uma maravilha. Tudo bem que a pessoa que tem dinheiro para comprar esse carro não vai ficar muito preocupada com o preço da gasolina, mas isso acontece. A Toyota não curte muitos opcionais, ela prefere carros mais alinhados com o público que ela vai se dispor a atender. Nesse caso, a RAV4 hoje ela tem a versão S e a versão SX. No caso, a gente está na SX, é a mais top. São 5 diferenças básicas, mas a gente não pode usar a palavra básica porque são 5 diferenças muito fortes. O primeiro é o TSS, que é o sistema semi-autônomo de segurança. Ele tem um cruzeiro adaptativo, né? O piloto automático adaptativo, frenagem de emergência e ainda tem um monitoramento de faixa. Essa é a maior diferença em relação à segurança nesse carro, em relação ao outro, né? Porque você simplesmente coloca, vamos dizer, 100 km por hora na rodovia, né? E você esquece que o pedal existe, tanto do freio quanto do acelerador. Você pode ficar bem tranquilo que ela vai frear para você, ela vai manter tanto aquela velocidade e ela vai te avisar caso o carro tende para um lado. Isso é importante porque normalmente você fica mais cansado, né? Parece que não, mas o que faz a direção acontecer de uma maneira mais segura é justamente o movimento. Então curva, serra, todos esses, vamos dizer assim, percalços da viagem é o que faz que você tenha uma viagem mais segura, talvez. Quando a gente vai para o Centro-Oeste, por exemplo, pega aquelas retas de 40, 50, 60 km de reto, o relato é, cara, eu tenho que correr, senão eu vou ficar com sono. Né? E nesse caso, um seletor de faixa, né, o monitoramento de faixa, ele te ajuda muito porque ele não... Poxa, motoqueiro, ele te ajuda muito porque ele não permite que você se esqueça, né? Ele fica ali te monitorando realmente. Outra diferença muito, muito marcante é o teto solar, que somente na versão SX a gente conta com ele. Tem uma diferença que é meio perfumaria, talvez, meio
não faz tanta diferença assim, mas seria o REC, né, o REC de teto. Você pode colocar ele como acessório. Não é muito normal que isso aconteça, mas você pode colocar ele de acessório na S. Nesse caso aqui, ele já vem de fábrica. E para a galera da conectividade, o mais legal tá aqui, que é o carregador de indução, tanto que o meu tá carregando. Mas, Vitor, carregador de indução eu compro na Calunga, eu compro, não sei, em qualquer loja. Eu concordo que você compra. Só que uma coisa eu vou te contar agora e você não sabe. Ele é feito de plástico ABS. Vitor, explica o que é isso. Plástico ABS é o plástico que você coloca o celular e o celular não escorrega. A gente está andando num carro, a gente não está parado na mesinha do escritório. Então, o movimento do carro, ele perde a indução e ele não faz o celular carregar. Nesse caso, a gente está aqui, ele é até fixo no carro, ele faz parte do console, você tem a opção de desligar e ligar. Por quê? É muito importante a opção de desligar e ligar. Não está pareado aqui, porque, enfim, não sei por que não está pareado, mas ela tem um mirror link, né? A Toyota agora está vindo com essa central nova, é até uma reclamação, não vamos usar a palavra reclamação, mas é um ponto positivo que ela está vindo, não tinha, né? Sempre foi um defeitinho da Toyota não investir numa multimídia muito legal, mas também não fazia tanto sentido, porque o público da Toyota normalmente ele não se importa muito. Então, por exemplo, o Corolla, vamos dar um exemplo rápido do Corolla aqui. O Corolla novo 2020, falando nisso, tá aqui no card do canal, vai lá conhecer. Ele manteve o freio de mão manual, por quê? Porque o público do Corolla, por ser um público de uma idade um pouco mais avançada, não gosta do freio de mão eletrônico, que nesse caso aqui da Rave é eletrônico. De encontro a esse público mais jovial, mais conectado, a Toyota agora veio, né, a versão SX, na verdade, diferente da S, ela tem as famosinhas borboletinhas, que permite que a gente faça uma direção mais esportiva, em conjunto com a gente mudar a seleção aqui para esportivo. Estamos em Campinas, né? Estamos no centro de Campinas, ainda não estamos com condição de fazer uma tocada, mas relaxa aí que vai ter, fica tranquilo. Antes de você se perguntar que horas que eu vou falar o tamanho do porta-mala, a litragem do motor, qual o tamanho do entre-eixo, qual o tamanho do carro, qual o tamanho da largura, cara, tem outro vídeo aqui para você procurar isso, tá? Nesse momento a gente está aqui para você dirigir comigo e sentir essa máquina. Então se você é viciado em número, informação, vai no outro vídeo que eu preciso de view falando nisso, senão o canal não cresce. Segura aí, que nós vamos fazer uns negócios legais com esse carro ainda. Aguarde. Galera, chegamos num lugar mais tranquilo aqui em Campinas, mas tranquilo nunca é pra gente conseguir fazer o que a gente faria num autódromo, numa pista, legalmente dizendo. Na realidade eu quero mostrar o quê? Eu programei ele para 34 km por hora e ele tá 29. Por quê? Porque ele entende, ele tá enxergando aquele carro que tá lá na frente. É um radar, na verdade é um radar que eu tenho no carro. É um radar que freia para mim. E ele permite que eu acelere. Então, nesse momento ele está enxergando um carro, aquele Uno está andando mais que eu, daqui a pouco ele sai do meu radar e ele vai acelerar até os 34. Se eu colocar, por exemplo, 180 km por hora programado para ele, ele vai ir até onde ele consegue com alguém na minha frente, né? Então, contando que não tivesse ninguém, sim, ele aceleraria até 180 km por hora no centro de Campinas. E ele freia para mim. Isso é, ó, estamos chegando no trânsito, ó, 18, 17, 15, 14, 12, 10. Manteve uma distância de mais ou menos alguns metros do Kwid, que estava à frente. E ele freou. Isso numa estrada é de um conforto, como eu tinha dito antes, que não tem preço. Você tem uma máquina na sua mão e você tem uma maneira de conduzir totalmente mais tranquila. E corre o risco de ninguém conseguir te provocar, né? A gente tem um pouquinho disso, às vezes a gente está na estrada, aí vem um gente boa que dá uma provocada na gente e acaba virando aquela brincadeira de acelerar. Falando em acelerar, virei para o esporte, escuto o barulho. Retomada. E me lembra os valores aí. Gente, nós estamos falando de um SUV.
um SUV desse tamanho, fazendo um 0 a 100 em 8.1 segundos, é muito bom. Isso é por quê? Pelo motor elétrico. O motor elétrico, a tração, né, o torque, é na hora. Você vê que os carros hoje que estão sendo mais rápidos são os Tesla, né? O Roadster, por exemplo, faz 0 a 100 em 3 segundos. Isso é um valor incrível. E a retomada dele de 40 a 100, porque às vezes as pessoas... mas o carro faz de 0 a 100. Isso não acontece. Quando você olha o 40 a 100, na verdade você está medindo o poder de ultrapassagem dele. Nosso Brasilzão, a gente não tem estrada para dar velocidade, a gente chama de final no carro. A gente não tem estrada para dar final nos veículos, mas a gente tem estradas horríveis e que pedem a gente que a gente tenha poder de ultrapassagem. Então, todo carro hoje que tem um torque muito legal e que você numa estrada, a maioria das estradas nossas, né, o famoso mão dupla, vem e vai, que você consegue dar aquela guinada e corta super tranquilo, sem correr risco de uma colisão, ou o cara que tá vindo ficar piscando pra você, do tipo, cara, presta atenção aí. Cara, isso é sim, isso é vida, né? Isso é segurança. Às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de correr. Não é uma questão de correr, é uma questão de se proteger. Você precisa daquilo. Você não pode ficar atrás de um caminhão tomando pedra no vidro o tempo todo. Você tem que tomar uma atitude. Aquela acelerada que eu dei, na realidade, foi no modo esportivo, e aí eu invoquei o motor a combustão junto. Normalmente ele já está funcionando, porque como eu disse antes, ele é o responsável por tocar o resto da, vamos dizer, operação. Mas a gente tem o modo econômico, que é o modo onde a gente consegue atingir aquela autonomia que a gente conversou sobre 17, e a gente tem o modo normal. Então, basicamente, a gente tem a função trail aqui, só que a função trail nós não vamos ligar ela, não tenho nem condição de mostrar, porque a gente tem que ser consciente fazendo um test drive, isso é muito importante. Não vou pegar um carro que não é meu e levar ele no meio da terra, mas eu prometo que se a gente comprar um carro desse, nós vamos pro meio da terra. A verdade é que a gente gosta de ver desgraça, né? Essa é a verdade, né? Então, já que você quer ver eu colocar uma RAV4 na terra, vai levantar bastante poeira e talvez estragar alguma coisa da suspensão dela, eu vou te dar uma ideia. Larga teu inscrito, larga o dedo aí, larga o comentário, larga a curtida, manda pros amigos, porque eu preciso de view para ter dinheiro para poder comprar a RAV4. Você me ajuda e depois eu garanto que você vai fazer uma pipoca de micro-ondas muito bacana e vai se divertir vendo eu estragar ela na terra, tá bom? Fica a dica aí. A gente testou o modo esportivo e o modo econômico, na verdade, né, vamos ligar ele agora, os comandos ficam verdinhos, ele perde um pouco do torque, ele fica, vamos dizer assim, mais gentil, prioriza consumo o tempo todo, mas ele pode talvez não te agradar se você gosta de um carro, como a gente chama de na mão. Por quê, Vitor? E outra coisa que para o nosso país pode fazer um pouco menos de sentido, ele diminui o poder de ar-condicionado. Um dia igual hoje está até tranquilo, está 29 graus aqui fora, aqui dentro está geladinho, os ar-condicionados estão no talo, estão no máximo, com a velocidade no mediano. Mas eu não senti tanta mudança assim, acho que eu senti um pouco de mudança no vento, com a função eco ligada. E para ligar a função normal, basicamente só apertar, ele já volta pro azulzinho. Gente, o vermelho é o esportivo e isso é de praxe em grande parte das montadoras. Por quê? Porque o vermelho ele remete à ação, né? O vermelho remete a gente a agir. Ele remete a rapidez, ele remete sangue, ele remete violência, ele remete isso. O cérebro humano não tem jeito, ele é treinado há milhões de anos e não vai ser a gente que vai destreinar ele agora. O verdinho é o quê? Paz, zen, e o azulzinho é meio neutro, é bem neutro. Então, nesse momento eu voltei para o normal, e aí basicamente, aquela arrancada que eu dei, a gente vai tentar dar ela agora. Você vê que ela não faz as mesmas... Você não consegue sentir isso. Infelizmente, você não consegue sentir isso pela câmera. Mas ela não dá aquela enchida de peito que deu no vermelhinho. Vermelhinho... Olha como é que o barulho fica diferente.
Parece que ele enche mais o peito e ele vem com mais apetite, né? Acho que apetite é a palavra boa pra gente usar nesse caso. Mas, para todo bônus tem um ônus. Aí a nossa quilometragem, nossa média instantânea de quilometragem caiu lá no chão. No normal, não. Quando eu comecei a andar no carro, tô numa direção bem tranquila, descontando esses momentinhos que eu dei essas gracinhas, eu saí de lá, a média dele tava em 9. Vitor, você falou que faz 17. Gente, o que acontece? Para raciocinar comigo, vai pro seu eu interior, pro seu diabinho do WhatsApp que fica falando do lado esquerdo da sua mente e pensa, você vai fazer um test drive, você não vai dar acelerada? Você vai dar acelerada. Então, normalmente, isso fica dica. Qualquer carro que você vai fazer um test drive, normalmente a média que ele está marcando no painel não é uma média real. Porque todas as pessoas que dirigiram aquele carro, elas fizeram coisas que normalmente não se faz naquele carro. Olha que interessante isso. E como eu estou fazendo um test drive não convencional, já estamos no carro já tem bastante tempo, eu saí de lá com média de 8 e já estou fazendo média de 10.4. E acredito que se eu ficasse andando mais, eu faria mais média ainda. Com certeza eu faria mais média. A gente não vai ter oportunidade de ir para a estrada, é uma pena. Seria legal viajar com esse carro. Talvez fazer um bate-volta em São Paulo. A gente ligaria o controle, iria a 100, só totalmente zen, né? A gente podia fazer isso, a gente podia fazer uma ida e uma volta. Mas vou ficar para a próxima. Se você tem alguma ideia legal para fazer com carro, calma, com consciência. Não esquece aquela história da terra. Alguma ideia com consciência, tipo, poxa, Vitor, faz uma viagem de 100 km com modo econômico, tenta funcionar mais só o motor elétrico, tipo, priorizar o motor elétrico e por aí vai. Deixa aqui no comentário, me dá ideia, porque é muito bacana para mim nesse momento, como, graças a Deus, eu fui privilegiado, e já deixo aqui meu agradecimento ao Grupo Destaque, que arrumou o carro e me abriu portas para pegar outros carros da marca Toyota e até de outras marcas. Eu deixo aqui para você também muito aberto, como eles deixaram para mim. Me dá ideia, cara, eu preciso de ideia. Eu não sou uma máquina de ideia sozinho, eu preciso de você. Então deixa aqui no comentário, manda e-mail, faz um sinal de fumaça, não sei, mas dá seus pulos. E me dá ideia. Ideias são legais. Pra galera que já teve RAV4, eu vim aqui agora num lugar e eu vou mostrar para vocês uma passada num buraco. Por quê, Vitor? Porque a RAV4, ela tinha, ó, sentiu? Ela tinha um problema que ela chegava... Aqui a gente pode dirigir sem a mão no volante um pouquinho, que a gente está no estacionamento. Ela chegava no final do curso do amortecedor. O que é isso, Vitor? Plá! Aquele barulho horrível que alguns carros fazem. Mas, Vitor, isso é defeito? Não. Isso, na verdade, é um projeto não adaptado. Isso não é defeito do carro, isso é defeito da nossa estrada. Por quê, Vitor? Porque esse carro é produzido no Japão, amigo. E no Japão, meu amigo, não tem buraco. Não sei se você já foi no Japão, mas lá não tem buraco. Eu também não fui, mas eu vi Velozes e Furiosos 3, você viu? Lá não tem buraco. Então, lá o japonês nunca conseguiu fazer um final de curso num amortecedor de uma RAV4. Só o brasileiro consegue fazer essas proezas. Porque a gente é abençoado de ter as estradas que temos. Eu queria mostrar essa coisa do buraco porque é muito interessante a gente fazer coisas não convencionais. Como eu estou no estacionamento, um espaço fechado, um pouco mais tranquilo, eu vou te mostrar o poder de frenagem. Então, fica tranquilo aí. Cuidado para não vomitar, hein? Arrancada e frenagem. Sentiu o ABS? Vitor, você freou em cima dos buracos. Freiei de propósito, para você sentir o ABS agindo. Como é que funciona o ABS? O ABS é aquela coisa chata que quando você freia num lugar não muito convencional, ele empurra o seu pé para trás. E é uma das melhores invenções que fizeram em relação aos carros. Vitor, dá uma nota para esse carro: 11, 22, 33, qualquer múltiplo que você quiser. O carro é muito bom. Gente, o que acontece? Carros normalmente, o único concorrente dele é ele mesmo. E esse carro, ele tem esses detalhes, mas, Vitor, tem um concorrente dele que tem um motor muito mais legal, ou então tem uma situação esportiva mais legal. Cara, depende do que você prioriza. Nesse caso aqui, para uma pessoa que prioriza conforto, que é o símbolo da Toyota, cara, esse carro é maravilhoso. Esse carro é maravilhoso. Direção elétrica, um carro alto, ele te dá poder de direção.
Você tem uma economia absurda. Eu fico até sem palavras, ele é lindo por dentro. A Toyota veio com essa multimídia nova, isso é um ponto super positivo. E, assim, fala sério, né? Tô suspeito pra falar, né? Também tô com um carro tem um tempão, tô apaixonado. Não esquece, tem que me ajudar a comprar um. Só lembrando, se você quer saber que todas aquelas informações, números e o review convencional, clica no card aqui em cima que você vai ter acesso ao vídeo.